Oi, gente, Jana por aqui. E aí, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo ótimo. Hoje eu vou falar um pouquinho é, como, como que a gente pode usar os arquétipos e demais terapias para sair da escassez, né? Para sair dessas crenças limitantes que a gente tem em relação ao dinheiro, que a gente se coloca muitas vezes como não merecedor de ganhar esse dinheiro, ou que a gente aprende a vida toda que a gente precisa trabalhar muito, muito, muito para ser rico ou para ter algum lugar ao sol, né? E onde é que é? Da onde que vem essa fonte da escassez, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Primeiro que assim, eu já estive nesse lugar aí de me sentir uma pessoa que trabalha muito, que se esforça muito, mas que parece que o dinheiro acaba escorrendo pelos dedos, parece que o dinheiro não para, né? E quanto mais eu trabalhava, menos o dinheiro ficava. E você pode ser até uma pessoa assim que tenta juntar dinheiro, ou tenta juntar dinheiro para caso venha alguma emergência que você tem aquele dinheiro guardado ali. Porém, sempre acontece alguma emergência, alguma coisa, aquele dinheiro que você estava guardando e você tem que utilizar todo esse dinheiro para resolver uma questão, uma situação, né? E aí você acaba ficando sem dinheiro no banco com a sua conta zerada, né? E você pode trabalhar muito, pode se dedicar muito, pode fazer 1001 cursos e tal, e não adianta. Você acaba ficando ali sem dinheiro, né? E por conta disso, eu queria entender por que, que o dinheiro chegava nas minhas mãos e ia embora. Por que, que ele não ficava ali comigo? O que eu estava fazendo de errado que esse dinheiro não ficava comigo, né? E eu precisei, então, é, pesquisar algumas coisas para entender o que estava acontecendo, por que, que o meu dinheiro não ficava, né? E aí eu sempre fui uma pessoa que busquei em livros, cursos, técnicas, terapias que pudessem me ajudar a resolver essa questão da escassez, que eu pudesse entender. E todo livro que eu lia ou todo curso que eu fazia, eles me ajudavam até um caminho, até um certo ponto, mas depois não resolvia muito. E aí eu comecei a me questionar se eram as técnicas que eu estava fazendo, os livros que eu estava fazendo, que não funcionavam para mim, ou era eu o problema, era eu o fracasso da minha vida. E aí eu comecei a pensar assim, não, mas tudo isso que eu leio, talvez eu não esteja aplicando da maneira correta. Talvez eu não esteja fazendo da maneira correta. Porque por mais que eu estudasse, eu estava aplicando essas técnicas ou essas terapias, até mesmo os arquétipos, de uma maneira rasa. E não estava me aprofundando. Veja bem, o aprofundamento não é em mais estudo, em adquirir mais estudos. Eu precisava fazer um aprofundamento de autoconhecimento, que era o que eu não estava fazendo, que era o que eu estava temendo de um certo ponto. Quando eu usei o arquétipo da chave, esse arquétipo ele foi fundamental para eu chegar no ponto que eu estou hoje, de sair de um ponto de estagnação para um ponto de começar a produzir as coisas que eu faço hoje, inclusive de trocar de profissão e começar a ganhar dinheiro em relação a essa nova profissão. Só que o arquétipo da chave, ao contrário que eu pensava, bom, eu vou usar esse arquétipo porque ele vai abrir muitas portas para mim, então as oportunidades vão chegar de todos os cantos, de todos os lados e tudo mais. E na verdade, o que aconteceu? O arquétipo da chave ele foi lá na minha infância e abriu as portas da minha infância. Ele quis que eu olhasse para a minha jornada, que eu olhasse lá para dentro, para os meus caminhos, para as minhas dores. Então não era um processo raso, era um processo profundo de autoconhecimento. E aí eu precisei olhar lá para dentro para entender por que, que eu vivia na escassez, porque muitas vezes eu não me sentia merecedora. Muitas vezes assim, ó, para vocês terem ideia, as pessoas vinham e elogiavam o meu trabalho e eu achava que eu não era merecedora. Eu achava assim, não, capaz, nem fiz muita coisa, né? Nem... E as pessoas, não, você fez, você se dedicou, e isso eu não assimilava. Era como se eu não aceitasse um elogio, porque eu achava que era mais do que minha obrigação.
de entregar um bom trabalho, de fazer, tipo, para minha cabeça, assim, mas eu fiz o mínimo possível. E não era o mínimo possível. Muitas vezes eu passava horas e horas trabalhando, inclusive fora da empresa, eu passava horas e horas trabalhando e me dedicando, e eu achava que isso era comum, que isso era o básico, entendeu? Que as pessoas tinham que fazer. E as pessoas às vezes vinham, me elogiavam, eu disse, mas eu estou fazendo o básico, né? E eu não aceitava muito essa questão de elogios, eu não me sentia merecedora. E aí, o arquétipo da chave, ele fez esse processo, que, não, nós vamos abrir as portas, vamos entender por que que tu tem essas crenças aí de não merecimento e essas crenças de escassez. Aí eu fui lá na minha infância, aonde eu descubro que, né, eu já sabia que eu era adotada, e eu começo essa questão de querer me superar para não ser devolvida, para não voltar para minha família biológica. Esse foi um grande medo que eu tive a minha infância, a minha adolescência e até meados da minha vida adulta. Eu achava que eu tinha que ser uma pessoa perfeita, que eu tinha que errar o mínimo possível. Para vocês terem ideia, no tempo do colégio, da escola, se eu tirasse um 9, um 9,5, eu morria chorando. No desespero, porque eu tinha que tirar 10, que eu tinha que ser a melhor da turma. Mas não a melhor no sentido de ser arrogante, a melhor para o meu pai e a minha mãe, para que eles não me devolvessem. Então, essa autocobrança me massacrou de uma certa forma muito, muito na minha vida. Não me ajudou em nada, pelo contrário, só me prejudicou. E aí eu tinha que estar sempre procurando essa perfeição, tinha que estar sempre me superando, sempre fazendo o melhor. Eu não aceitava errar, eu achava que eu tinha que ser sempre perfeita. Então, muitas vezes, quando a gente tinha aquele impulso da adolescência de querer assim, não vou fazer, eu vou fazer, sei lá, uma intransigência, digamos assim, vou fazer uma coisa que não é certo, que toda adolescente sempre faz uma coisa que não é certo. E aí, quando eu achava que eu disse, eu vou fazer, eu já pensava, meu Deus, não posso fazer, vou ser devolvido, meus pais não vão me querer. Então, eu não vivi uma adolescência que eu deveria ter vivido, e aquelas coisas de muitas vezes de testar os limites, né? De ver, vou fazer isso aqui, vou ver o que vai dar. E eu não me permitia, eu já era uma adulta, né? Já quando criança e quando adolescente, pior ainda, né? Inclusive depois, quando eu acabei indo morar sozinha com 19 anos, e aí eu tinha toda uma casa, uma responsabilidade financeira e comigo mesmo de manter uma estrutura que eu precisava manter, né? Então eu sempre tive uma vida muito solitária nesse sentido, assim, sabe? De me sentir muito não amparada, não acompanhada, mesmo tendo uma família, mas eu me sentia não amparada, não acompanhada, porque era como se eu não pertencesse àquele ambiente ali, e aí eu não pertencia a nenhum ambiente. E o não pertencimento fazia com que eu não aceitasse nem elogio das pessoas futuramente, que foi o que acontecia, né? Que eu me sentia não fazendo minha obrigação. Então eu tive um senso de responsabilidade muito grande, né? E aí o arquétipo da chave ele fez isso, não, tu vai olhar lá para dentro, tu vai entender. E aí, como eu não tinha esse merecimento, como é que eu vou ser merecedora em ganhar dinheiro, em ganhar amor, em ganhar um status maior na profissão? Eu não tinha isso, né? E isso me prejudicou. Por a minha mãe não me querer, a minha mãe biológica, e daí hoje eu entendo que talvez tenha sido um ato de amor dela ter me dado, porque foi a única filha que foi dada, de outros 5 irmãos, eu fui a única que foi dada. Então eu entendo que foi um ato de amor ali, né? Só que o que aconteceu? Esse ato de amor fez com que eu mudasse toda a minha vida. E aí eu fui parar numa família que já tinha uma estrutura, que eles já sabiam, eu não era uma família com posses, era uma família pobre. E aí nessa minha infância, quando eu fui, para vocês terem ideia, a gente era muito pobre, então eu usava as roupas de menino dos meus irmãos, né? Roupa de menino. A minha cama eram 2 poltroninhas de corino vermelho. Essa era a minha cama. E eu não tinha um quartinho, até que então meu pai fez um quartinho para mim. Então eles tiveram que readequar assim a família deles para que eu entrasse ali. E aí ao mesmo tempo eu me senti não querida, não querida, não nesse sentido. Eu me senti como uma invasora daquele ambiente ali. E mais uma vez eu tenho aquela sensação de não pertencimento.
É como se eu não pertencesse a lugar nenhum, porque a minha família biológica não me quis, daí a família que está cuidando de mim está dando um jeitinho para que eu entre ali, mas ao mesmo tempo eu não estou entrando, é uma situação complicada para eles e para mim, enquanto criança, também foi complicado. E a minha mãe biológica, a minha mãe era uma pessoa pobre, com pouquíssimos recursos, pouquíssimo estudo, e que as pessoas viviam ajudando ela, mas ela sempre trabalhou muito, ela sempre se virou muito. Eu não me lembro de quando a gente ia visitar ela, dela ter marido, né? Eu, por exemplo, não conheci meu pai biológico, né? Não sei nem quem é. Sei o nome porque eu tenho nos meus documentos, né? Mas não sei quem é. E até não vou conhecer mais porque já faleceu há muitos anos, né? E aí, essa questão da pobreza, da escassez, de sempre faltar. E aí, dentro dessa família que eu estava, né, que estavam me cuidando também, a questão da escassez, de que a gente tem que meu pai tinha que trabalhar muito para sustentar aqueles 4 filhos. E aquela sensação de tinha que apertar mais, a minha mãe fazia o picadinho do picadinho da carne, e às vezes não tinha carne, às vezes era só um leguminho, alguma coisa bem cortadinha, bem reguladinha, assim. Eu lembro da gente ter que comprar fiado no mercado, numa caderneta vermelha até, de ir lá e ter que anotar, e depois meu pai ter que pagar, e às vezes não conseguir pagar tudo, e ele ficar furioso porque ele não conseguia pagar tudo, que o dinheiro não rendia, e dele brigar com a minha mãe, porque parecia que o dinheiro não dava, e a minha mãe fazia de tudo. A minha mãe era aquela pessoa que meu pai não deixava trabalhar fora, com uma postura machista, né? Então, o que que ela fazia? Ela pegava, ia nessas empresas calçadistas que tinha que costurar sola de sapato e trazia sacos e saco para fazer isso em casa, isso muitas vezes escondido no meu pai, e ela fazia isso e muitas vezes botava a gente para ajudar também, então a gente tinha que costurar aquilo ali para ela ter um dinheirinho, né? Um dinheirinho esse. Então ela reformava a roupa pra gente, né? Pra gente poder usar, dar mais tempo ainda de roupa. Então sempre foi uma questão de escassez mesmo, sabe? De falta, do meu pai reclamar muito, da gente não ter condição, assim, sabe? De ter que botar do sapato tá furado e ter que botar jornal dentro. Enfim, era essa situação, assim, né? E tudo muito suave. E meu pai dizia: só quem tem chance na vida é quem é rico, né? Dinheiro não dá em árvore, a gente tem que trabalhar muito, tem que se lascar muito para ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E o dinheiro é sujo, o dinheiro é ruim, que rico não é bom. Então, só escassez. Só escassez, escassez, assim, só nunca era nada positivo, né? Nunca era nada bom. E aí você cresce num ambiente assim, o que você vai levar para a sua vida? Que você vai ter que trabalhar muito, que nem um burro de carga, que nem uma mula, e que não vai adiantar, porque o dinheiro não vai render. E tudo é movido ao dinheiro, porque também era tudo isso. Então você não podia fazer, por exemplo, assim, ai pai, me lembro na época que eu queria prestar vestibular, e eu disse assim, eu quero muito ser jornalista e tal. E meu pai disse, mas jornalismo não dá dinheiro, que a faculdade é muito cara, não sei o quê. E eu acabei fazendo outro curso. Eu acabei fazendo um curso de história que nem era aquilo que eu queria fazer, e eu tinha que pagar, porque meu pai não tinha condições de pagar, e eu que tive que pagar, e isso que eu tive que fazer, né? Então, e fui fazer uma coisa que não dava dinheiro também. Não fiz o que eu gostava e também não fiz o que eu queria e acontecia isso. Então, o que você aprende, né? Que não dá para ter sonho também, você não pode sonhar nessa vida. Então eu não tinha as grandes ambições, grandes sonhos. E aí quando eu fui morar sozinha, fazendo faculdade, trabalhando, eu fui trabalhar numa empresa que não pagava o salário das pessoas corretamente, né? E eu tinha que pagar a faculdade, eu tinha que me sustentar, aquela coisa toda. Então, uma falta de dinheiro a vida inteira, sabe? Uma situação assim que não tinha condição, sabe? E E eu nutria isso, eu nutria essa questão da escassez. E o arquétipo da chave fez isso, foi lá e abriu todas essas portas e fez com que eu olhasse todas essas crianças, tudo da minha família e tal. Aí
eu, como sempre fui uma pesquisadora, disse assim, cara, eu preciso começar a colocar em prática o que eu tô lendo aqui, porque senão também não adianta. Eu preciso ir tratar essas crenças, esses pensamentos, essa minha postura diante das coisas, né? Eu fui fazer constelação familiar, né? Onde eu tive que constelar meus 4 pais, né? Meus pais biológicos e os meus pais de criação, né? Era muita gente para administrar isso aí e controlando a minha vida, né? E chegou num ponto que a menina disse assim: ninguém controla a tua vida, porque você é uma pessoa adulta e você não deve nada para os seus pais e eles não devem nada para você. Eles tinham que ter seguido o papel deles de criação e tu, teu papel de filha. E você tem que entender que você é merecedora no que você faz. E aí quando eu falei para ela assim, que eu dizia assim, eu não me sinto merecedora em nenhum desses núcleos familiares, sabe? Eu não me sinto pertencente a isso. E daí, claro, a gente fez todo um trabalho para organizar isso e eu aceitar. E eu quase morri chorando e tentando me identificar, tentando entender. E muitas coisas foram sendo resignificadas a partir daí. Mas não quer dizer que eu deixei de ter crenças limitantes. Não, eu continuei tendo crenças limitantes e precisei ir muito mais a fundo para ficar entendendo o que aconteceu, né? E assim, ó, quando eu tomei essa coragem de ir lá fundo, né? Eu entendi dentro das minhas pesquisas que a figura do pai reflete em como a gente gasta o dinheiro e a mãe reflete em como a gente ganha o dinheiro, né? E eu precisei identificar todas essas crenças, tudo que eu tinha ouvido e que me prejudicavam. E eu anotei todas elas. Um dia eu peguei e sentei e disse, não, agora eu vou acabar com isso aí. Agora eu vou usar tudo que eu aprendi de técnica, tudo que eu fiz que eu entendi de curso, de coisa, e vou criar um sistema para mim, onde eu vou ser a pessoa a ser trabalhada, a ser estudada, e eu vou eliminar essas crenças, né? Então, para cada crença que eu tinha limitante, eu transformava ela em positiva. Então, vamos supor assim, ó, o dinheiro tem que trabalhar muito para ter dinheiro. E aí eu colocava no contraponto assim, o dinheiro vem da forma mais fácil de todas as fontes, de formas inesperadas, né? Sem esforço, sem trabalhar muito. Então eu comecei a trocar tudo que era negativo para positivo. Assim eu fui reescrevendo todas as minhas crenças, tá? Outra técnica que eu utilizei foi as cartas terapêuticas, né? Onde eu fiz carta para os meus pais de criação, eu fiz carta para os meus pais biológicos, eu fiz cartas como eu me sentia em relação ao dinheiro, né? Como eu me sentia em pessoa. Então eu fiz muitas cartas terapêuticas e depois eu queimei, porque o processo das cartas terapêuticas é você escrever elas e depois queimar, porque o fogo ele transforma, ele transmuta, né? Então eu fiz isso. Depois eu usei uma outra terapia, que era a terapia do Theta Healing, né? Que é quando a gente vai a fundo das nossas crenças. A gente vai lá no nosso subconsciente, a gente vai escavando o porquê que desencadeou certa situação. Então, por exemplo, o meu pai brigando com a minha mãe em função do dinheiro. Então, eu voltei lá naquela cena em si que desencadeou meu processo de crença limitante. E fui instalando downloads. O que é instalar downloads? É pegar aquela cena extremamente negativa e introduzindo cenas positivas, transformando essas cenas. Então, vamos supor, meu pai e minha mãe brigando por causa de dinheiro, numa situação X lá, eu fui lá do meu pai e minha mãe nos levando a um lugar, a um passeio, comprando sorvete pra gente, conversando, brincando, rindo, se alegrando. Ou seja, fui transformando essas cenas de negativo para positivo. Depois,
eu comecei a usar o Ho Oponopono, né? Eu comecei a fazer para mim, que eu me amava, eu fiz para o meu dinheiro, eu fiz para minha família, eu fui fazendo esse Ho Oponopono todos os dias para que eu pudesse ir transformando esse sentimento que eu ainda tinha, assim, sabe? Um sentimento de raiva, de terem instalado isso na minha mente, no meu subconsciente, né? Porque eu não estava ali, né? Eu não pedi para estar naquela situação específica ali, mas eu estava introduzida e eu ouvia tudo isso, né? E as brigas muitas vezes eram feitas na minha presença, então eu me sentia mais oprimida ainda, né? Então eu comecei a usar o Ho Oponopono para me ajudar, para trazer o amor, para dizer que o dinheiro é bom, para trazer esse equilíbrio que eu precisava. Com os arquétipos, além da chave, né? Eu comecei a perceber que eu poderia usar os arquétipos para aumentar, por exemplo, as minhas vendas no meu trabalho, para que eu pudesse mudar a minha postura diante das coisas, para que eu pudesse controlar o meu dinheiro, para que eu pudesse saber como eu poderia. Porque o que acontecia? Eu era muito consumista, eu acabava me endividando porque eu queria ter uma bolsa assim, uma bolsa assado, um calçado assim, um calçado assado, roupa assim, roupa assado. Então eu gastava muito, muito, muito dinheiro e não conseguia pagar essas contas. E aí eu disse, não, preciso me organizar. Isso muito na fase ali de início da fase adulta, né? Porque depois que eu me tornei mãe, que eu passei por essas estruturas, esses conhecimentos, antes de me tornar mãe, eu já estava ficando bem mais consciente. E hoje eu vivo uma vida minimalista, na verdade. Já tem aí o que, uns 15 anos já, que eu vivo uma vida minimalista. Assim, vivendo com o básico que eu preciso viver, que é aquilo que eu preciso. E aí, os próprios arquétipos, e aí eu usei o arquétipo do tio Patinhas, que ele é muito bom para isso, comecei a me questionar se aquilo que eu comprava, que eu fosse comprar, realmente fazia sentido de eu comprar. Tá, mas isso aqui eu estou precisando? Será que eu estou precisando mesmo? Eu preciso? Eu não posso dar um outro jeito? Eu não posso ver de outra forma? Aí se eu via que a resposta é não, você precisa realmente comprar, porque vai trazer isso, isso e isso, aí eu comprava. Se a resposta é assim, não, tu não precisa disso, então eu não comprava. Então eu comecei a me controlar com a questão do dinheiro. Então eu entendi que o dinheiro precisava entrar e muitas vezes o dinheiro entrava e eu acabava gastando tudo num dia, porque eu achava assim, não, tem que pagar todas as minhas contas já de uma vez aqui. E eu achava que eu tinha que comer alguma coisa boa, alguma coisa legal, ou ir num lugar legal para satisfazer aquele mês todo trabalhado, né? Por que eu tinha que satisfazer isso? Porque eu tinha um sentimento de falta, de escassez dentro de mim. E aí eu queria preencher de alguma forma. E qual é a forma que eu encontrava? Comprando alguma comida cara, alguma coisa que eu não tinha condição de comprar. E me satisfazendo, só que aquilo era um prazer momentâneo, porque daí depois que eu terminava de comer aquilo ou ir naquele lugar, já não ia mais me satisfazer. E era geralmente com a função da comida, assim eu me lembro, sabe? Porque na minha infância eu tinha muitas coisas que eu queria comer e eu não comer, porque a gente não tinha condições financeiras, né? E aí, quando eu ganhava dinheiro, a primeira coisa era ir num, sei lá, num McDonald's da vida, ou num restaurante, enfim, era isso que eu fazia, sabe? E aí eu preenchia aquele buraco ali, né? Terminava de comer, passava um tempinho bem, daqui a pouco já vinha um vazio, porque eu tinha aquela questão da falta dentro de mim. Faltava alguma coisa dentro de mim e eu precisava trabalhar essa falta. Então os arquétipos me trouxeram isso, né? E eu também comecei a fazer o processo do caderno da gratidão. Eu comecei a perceber que eu era uma pessoa ingrata. Mas espera, como assim uma pessoa ingrata? Não, eu era uma pessoa ingrata porque assim, ó, eu tinha uma casa para morar, uma cama para dormir, eu tinha saúde, eu tinha trabalho, eu tinha alimento, eu tinha roupa para vestir, eu tinha luz, eu tinha internet, eu tinha uma família, a minha família boa, que estava ali comigo, e eu não agradecia, eu não rezava, eu não orava, eu não fazia nada disso. E aí eu comecei a colocar assim, eu preciso colocar essas situações de que eu sou grata. Olha o quanto eu já conquistei nessa vida, olha o quanto, até onde eu já cheguei, né?
E aí eu comecei todo dia a agradecer pelo meu alimento, pela minha vida, pelo ar que eu respiro, pelo sol, pela minha casa, pelo travesseiro quentinho, pela cama quentinha, pela água quentinha do chuveiro. E comecei a colocar isso no meu caderno de gratidão, porque eu comecei a trazer a gratidão para minha vida, porque eu era ingrata. Um detalhe, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre ajudei as pessoas, assim. Então vamos supor, se eu estou na rua e vem alguém assim, preciso de dinheiro para vender, sei lá, bala no sinal. Eu tendo condições, eu vou lá e compro a caixa e dou para a pessoa. Assim como eu já fiz várias vezes da pessoa, eu quero um dinheiro para comprar comida. Não, eu ia lá, entrava no mercado, comprava comida e trazia para a pessoa. Assim como já vi várias vezes a pessoa chegar no caixa, não ter dinheiro para comprar, para pagar ali as suas compras. E eu vendo que eu tinha condição, ia lá e fazia. Mas eu não fazia isso para ganhar reconhecimento. Eu fazia isso porque eu queria fazer, pelo mais simples sentimento de ajudar as pessoas. E na real, isso fazia melhor para mim do que para a pessoa. Eu me sentia muito mais feliz em fazer do que a pessoa que estava recebendo essa boa ação, digamos assim. As pessoas até ficavam meio que mal, assim, né? E eu ficava muito feliz, muito realizada quando eu fazia isso, né? Então, eu só era ingrata com as minhas coisas, mas não com os outros, né? Então também tinha isso, né? E aí esse caderno ele foi me fazendo perceber que eu já tinha muitas coisas, que eu não vivia tanto na escassez como eu achava que estava vivendo, porque afinal de contas eu já tinha muitas coisas que eu já tinha conquistado, então eu já não estava tanto na escassez, né? E aí eu disse assim, mas ainda assim é pouco, preciso fazer mais um processo. Então, junto com esse início lá dos arquétipos, dos estudos, com o Theta Healing, com o Ho Oponopono, eu comecei a fazer a oração de 21 dias da limpeza do arcanjo São Miguel, né? Porque eu dizia assim, ó, eu preciso curar o meu interno, mas eu preciso curar o meu externo. Eu preciso promover uma limpeza interna e uma limpeza externa. E eu sempre ouvi que as pessoas, elas têm muita inveja, que a inveja é o pior das pragas que existem, né? E sempre aconteciam coisas assim comigo, assim, sabe? As pessoas vinham na minha casa, quebravam um objeto, meu carro estragava, acontecia situações que não davam certo. E eu sempre fui de comemorar as coisas que os outros conquistavam, mas comigo não acontecia. E sempre quando eu ia fazer, assim, um tratamento de reiki, alguma coisa, as pessoas, nossa, Jana, as pessoas têm muita inveja do que você tem, da sua vida, mas eu disse, cara, eu não tenho nada, eu tenho minha vida aqui, minha família. E daí ela diz assim, não, mas o que tu tem, a estrutura que tu tem, as pessoas têm inveja de quem você é. Você não está entendendo, às vezes não é das coisas que você tem, às vezes elas têm coisa melhor do que você, mas as pessoas, elas têm inveja de quem você é, da sua postura de vida, de como você leva as coisas. E eu, nossa, daí eu disse, não, preciso agir. E aí eu comecei a fazer a limpeza de 21 dias do Arcanjo São Miguel. Porque eu disse, não, agora eu vou fazer. Então eu comecei tudo junto. Eu comecei a limpeza no dia 1, eu comecei o Theta Healing, eu comecei o Ho Oponopono, eu comecei a fazer todos esses procedimentos no primeiro dia. E determinei para mim que em 21 dias eu ia transformar a minha vida. E cada dia eu fui fazendo o procedimento, né? Usando os arquétipos, usando o Theta Healing, usando a lei da atração, usando as cartas terapêuticas, usando as orações, decretando, ou seja, eu fazia todos os dias decretos para quebrar de vez essas minhas crenças limitantes, assim, né? E com isso comecei a perceber assim, já nos primeiros dias, né? E uma oração que também me ajudou muito, que essa é uma oração que ela demora mais, que ela tem que ser feita em 3 meses, tá? Que é a oração para o pai e para a mãe da Cristina Cairo. E essa oração, ela tem que ser feita um dia para o pai, um dia para a mãe, tá? A primeira vez que eu fiz, eu lembro que eu fiz para minha mãe, pensando na minha mãe biológica, mas eu vou curar, na verdade, todo o meu lado feminino com essa oração e todo o meu lado masculino com essa oração ao pedir perdão ali, né?
E é importante eu dizer que essa oração do perdão não é um perdão para o meu pai e para minha mãe, é um perdão para mim mesma, para que eu possa me libertar dessas amarras que eu me senti a vida toda pressionada e amarrada a eles, né? Então eu precisava quebrar isso. E aí eu fui fazer essa oração. E aí no primeiro dia eu tive uma catarse. Eu comecei a chorar, assim, que nem uma condenada. E travou o meu lado esquerdo. Porque o lado esquerdo é o lado da mãe, o lado direito é o lado do pai. E travou o meu lado esquerdo. Ou seja, eu tive um torcicolo que me levou 3 dias para curar. Porque é o lado da mãe, o meu lado feminino, que ele é mais... É o meu feminino que é o mais doído. Por que, que é o feminino que é mais doído? Porque eu me questiono por que, que a minha mãe me abandonou. Por que, que a minha mãe não me quis. Por que, que a minha mãe não quis eu? De todos os filhos, por que só eu que fui dada? Porque quando eu ia na casa dela, ela queria que eu chamasse ela de mãe, mas ela não fazia questão de me ligar, de vir me visitar ou de ao menos me desejar parabéns no meu aniversário. Ela nunca fez isso. Ou seja, era sempre eu que tinha que ir lá. E eu ia porque meus pais me levavam para ver ela, porque senão eu não ia. E eu lembro que quando eu estava para fazer 15 anos, e um detalhe, eu não queria fazer festa de 15 anos, porque meu pai achou por bem que queria fazer uma festa de 15 anos, não sei o quê, no tempo lá que a gente estava numa época melhor, né, financeiramente. Não, vamos fazer os 15, não sei o quê, aquelas festas de debutante, né. E eu não queria, eu queria uma coisa simples, eu só queria um rádio, uma televisão para o meu quarto, só isso, não precisava mais nada. Também se não quisesse me dar, também não precisava fazer a festa. Mas por que eu não queria fazer a festa? Eu não queria fazer a festa porque era um gosto do meu pai. E em segundo, eu não queria fazer festa porque eu sabia que ele ia convidar a minha mãe biológica. Então eu não queria que ela estivesse na minha festa. Não fazia questão que ela estivesse lá, nem meus irmãos, nem ninguém. E aí eu tive que levar o convite, porque meu pai, uma criação rígida, meu pai, não, tu vai fazer, ponto. E eu fiz. E aí, uma semana antes de entregar o convite, eu peguei o ônibus, fui até a casa dela, sentei e falei pra ela, olha, tá aqui os convites e tal, não sei o quê. É o seguinte, eu sei que tu é minha mãe, eu sei que eu não sei por qual motivo que você me deu, enfim, eu não consigo te chamar de mãe agora, mas talvez se você quiser ficar na minha vida e tentar e se esforçar, pode ser que eu consiga te chamar de mãe. Mas caso contrário, eu não consigo te chamar de mãe. E se você não tentar ser minha mãe, eu não vou mais vir aqui. Eu simplesmente vou virar minhas costas e não venho mais aqui. Aí tá, aconteceu meus 15 anos, tirei foto com todo mundo, tirei foto com ela, porque inclusive isso eu tive que fazer, tirar a foto e tal, não sei o quê. E eu acho que depois dos 15 anos, se eu vi ela umas 2 ou 3 vezes, porque a gente foi em casas de parente e acabei encontrando ela, foi muito, porque depois eu nunca mais vi ela. Nem eu fui ver ela e nem ela veio me ver, né? Até eu chegar no ponto de que há uns 2, 3 anos atrás, a minha irmã biológica entrar em contato comigo pelo Facebook e me avisar que a minha mãe tinha falecido. Minha mãe biológica tinha falecido. E eu disse, bah, quando que vai ser o enterro e tal, não sei o quê. E ela, não, já foi há 6 meses. Há 6 meses. E ela estava doente, assim, assado, no hospital faz 6 meses. Eu disse, mas por que não me contou? Não, porque ela pediu para que a gente não contasse para ti. E agora eu tô te contando. E aí eu disse assim, ah, ó, tudo que tu precisar, vou estar aqui, dentro do que eu puder te ajudar, tô sempre aqui, sempre deixei assim, sempre aberto e tal, né? E ali eu entendi que ela fez o melhor que ela pôde fazer. E foi uma escolha dela. E eu, como uma boa pessoa, eu entendi que eu tinha que respeitar essa escolha. E eu hoje respeito essa escolha como eu respeitei na época que eu ouvi essa história. Eu digo assim, era para ser assim, a nossa vida era para ser assim, era para ter sido construída desse jeito, né? E eu pensei, eu não posso alterar nada, eu não posso mudar nada, eu só posso fazer o meu papel, que é me curar dessas feridas e perdoar aquilo que tem que ser perdoado.
né? E é o que eu venho fazendo desde então. E todos esses processos que eu tenho feito, antes de eu concluir ali os 21 dias, que eu determinei que eu ia fazer esse desafio por 21 dias, né? Já na primeira semana eu já consegui manifestar, assim, R$ 1.000, assim, de trabalho, de uma maneira simples, fácil, sem aquela questão de pressão, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que dar, porque... Não, deixei fluir, sabe? Deixei as coisas acontecerem, não quis controlar mais e fui entendendo que eu não posso transformar a vida das pessoas. Eu fui entendendo que cada um tem as suas escolhas e que todos esses processos que eu decidi fazer, todos eles foram fundamentais para o meu crescimento pessoal, para que eu quebrasse essas crenças limitantes, para que eu quebrasse essa escassez e começasse a perceber quem eu era de verdade, quem eu deveria de ser, que eu pudesse perdoar esse passado. E tanto é que eu perdoei que hoje eu estou aqui conversando com vocês e esse sempre foi um assunto muito delicado. Falar da minha mãe, falar da minha família, sempre foi um assunto que sempre me trouxe muito choro, muita angústia, muito nó na minha garganta, sabe? E eu estou falando aqui com vocês de uma maneira tranquila, suave, com a sensação de que eu não me sinto mais presa, não tenho mais amarras com ninguém, não me sinto presa a esse passado, me sinto resignificando esse meu passado, sinto que as coisas que aconteceram foram para o meu crescimento, foram para que eu evoluísse. E eu falo isso com um grande orgulho, que foi um trabalho meu, que foi um trabalho que eu fiz, que eu decidi fazer, que eu decidi focar e que eu vi os resultados acontecerem. Então, eu sei que o fluxo da prosperidade, ele vem quando a gente permite curar as nossas feridas. E quando a gente aceita que a gente não é perfeito, que a gente tem as nossas falhas, que a gente tem os nossos defeitos, por mais que a gente queira ser evoluído, a gente está aqui nesse mundo, a gente está para aprender. Se a gente fosse seres perfeitos, não estaríamos mais aqui, né? E, portanto, é possível a gente perdoar, é possível a gente crescer, mas desde que a gente olhe para dentro, né? Desde que a gente consiga resignificar essas coisas que acontecem, né? E que a gente entenda que são lições. E eu aprendi muito, muito, muito com tudo isso. E eu precisei muito, muito entrar nesse processo interno, sabe? Porque eu tinha muito medo, porque era muito sofrido, era muito dolorido olhar para o teu passado e olhar lá atrás e ver que você em nenhum momento você foi uma pessoa desejada. Mas ao mesmo tempo eu fui uma pessoa que eu preciso honrar meus pais, porque eles decidiram ser o portal para que eu viesse. E com isso eu me sinto honrada e eu devo honrá-los, né? Com isso. Mas eu também devo aceitar que eles têm os propósitos deles, eles têm as falhas, eles têm os erros e que talvez o que a minha mãe fez foi o melhor que tinha que ser feito naquela época. E que meus pais de criação fizeram o que eles puderam fazer também, eles deram o melhor. E não cabe a mim criticar, cabe a mim me tornar uma pessoa melhor, buscar o crescimento, buscar me aperfeiçoar, buscar a entender que ninguém é igual a ninguém, né? E aí, todas essas técnicas, se bem aplicadas, levadas a sérias, elas vão gerar essa cura, sabe? E essa cura vai abrir o portal da prosperidade e da abundância. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Existe um passo a passo para ser seguido, todo dia um pouquinho, ou seja, todo dia é esse processo que eu contei para vocês de fazer e dá certo. Existe a grande possibilidade de vocês manifestarem dinheiro de uma maneira mais simplificada e de eliminar de vez essas crenças limitantes de vocês. Os arquétipos, eles não conseguem quebrar as crenças limitantes, mas eles conseguem trazer para vocês características que faltam. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de aparecer, sabe?
Eu sempre fui muito tímida. Então, se eu consigo ativar arquétipos que me ajudam a vir aqui, a conversar, a passar o que eu tenho que passar para vocês, isso já é um grande feito. Eu era uma pessoa que eu não sabia economizar. Então, eu usei o arquétipo do tio Patinhas para me ajudar a controlar o dinheiro, a saber como agir com o dinheiro, né? Aí eu preciso achar arquétipos que me ajudem a ganhar dinheiro. E existem as possibilidades. Então, eles vão dar potencialidades para vocês, para que vocês consigam alcançar os seus objetivos. E as outras terapias ajudam vocês a curar essas dores. E não só curar essas dores, mas entender que vocês são seres imperfeitos, que são pessoas que merecem melhorar, que merecem se tornarem pessoas melhores, tá? E esse é um programa que eu tenho, que eu vou disponibilizar no link aqui embaixo, desse tratamento, desse processo da prosperidade, quebrando as crenças limitantes e fazendo com que esse desafio de 21 dias transforme a vida de vocês de verdade. E que, se vocês levarem a sério, seguindo esse passo a passo, eu tenho certeza que vai dar certo para vocês, assim como deu para mim. Era isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e de se inscrever aqui no canal. E clica no link para você fazer processo aí desse desafio de 21 dias para a prosperidade aparecer na sua vida. Um grande beijo, até mais.